Quais são os riscos para o seu coração durante a atividade sexual, principalmente se você utiliza medicamentos para a ereção? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito do risco cardíaco durante a atividade sexual, principalmente se você toma medicamentos para a ereção. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando os pacientes têm problemas de disfunção erétil, geralmente podem existir alguns riscos cardiovasculares associados a esse problema. O paciente pode ter um colesterol alto, pode ter uma pressão elevada, tomar alguns medicamentos para isso, pode ter a glicemia, que é o açúcar do sangue um pouco desbalanceado, triglicerídeos elevados, está sedentário e às vezes também está acima do peso. E esses fatores de risco compartilham também os mesmos fatores de risco que o paciente tem para problemas no coração. E uma das preocupações maiores é o que uma atividade sexual pode fazer de mal para esse coração, que às vezes já pode estar um pouco baleado, principalmente se o paciente quer fazer uso de algum medicamento para a ereção. Então, numa situação dessas, isso é muito popularizado, é muito difundido, principalmente na mídia, porque às vezes a gente vê casos de pessoas famosas que vieram a morrer depois de uma relação sexual, num motel, mas principalmente relacionado ao uso de algum tipo de remédio. E na autópsia desses pacientes que faleceram por causa disso, quase sempre se encontra que existe um medicamento para ereção. Mas afinal de contas, será mesmo que uma atividade sexual vai prejudicar o coração desse paciente e mesmo que ele use algum medicamento para ereção? Então, no que a gente tem que se basear, pessoal? Quando o paciente realiza uma atividade física ou uma atividade sexual, espera-se o quê? Espera-se que aconteça um aumento na frequência cardíaca desse paciente, o coração vai bater mais rapidamente e vai se intensificando à medida que a relação sexual vai progredindo e tem o ápice desse aumento da frequência cardíaca principalmente na hora do orgasmo. E também tem a ver com o tipo de posição que o paciente assume durante a relação sexual. Então, espera-se um pouco mais de gasto energético se o paciente está fazendo uma relação sexual por cima da parceira, porque ele tem que manter os braços contraídos e tem que fazer um movimento. Então, essa contração isométrica da musculatura do braço associada ao movimento ativo vai exigir mais do coração desse paciente, porque quanto maior o nível de atividade física durante a relação sexual, mais vai ser o consumo de oxigênio desse músculo cardíaco para manter a contração e conseguir bombear o sangue. E com certeza você vai exigir mais desse coração, que às vezes pode estar um pouquinho já não funcionando tão bem assim. E também tem a ver com, por incrível que pareça, pessoal, tem trabalhos que mostram essa relação. Por exemplo, de a atividade sexual ser com a mulher que o paciente tem ou ser casos extraconjugais. Por quê? Porque se espera que esse homem, num caso extraconjugal, vá ter uma relação um pouco mais acelerada, vai ter uma relação para tentar impressionar mais essa parceira do que ele teria com a sua mulher. E por isso, isso também pode ter uma influência numa hora dessas. Então, é principalmente relacionado ao esforço que o paciente faz durante a relação sexual e isso vai determinar ou não se o coração desse paciente está apto para ter uma relação sexual.
Então, quando o homem quer tomar um medicamento para ereção, então às vezes aquele homem, ele já não praticava uma relação sexual, ele já não tinha isso muito tempo, por medo de ter um problema maior, ele toma um medicamento para ereção e fica encorajado a ter essa relação sexual. E quando isso acontece, sim, a gente sabe que vão existir um aumento na frequência cardíaca, um aumento da pressão sanguínea e vai ter um esforço físico maior. Só que o que se observa numa hora dessa? Se observa que os picos de aumento da frequência cardíaca não são tão maiores do que quando o paciente realiza uma atividade do dia a dia. Por exemplo, como caminha um pouquinho mais rápido, sobe 2, 3 lances de escada. Ou o aumento da pressão geralmente vai ter um pico de aumento da pressão por poucos momentos durante a relação sexual, que vai ser lá por 10, 20 batidas no máximo do coração dele. O que a gente entende que não vai prejudicar tanto assim o coração desse paciente, mesmo que ele esteja tomando medicamentos para ereção, tá? Porque a resposta ao estresse físico numa relação sexual não parece ser tão diferente do que o estresse físico de algumas atividades físicas que esse paciente realiza no seu dia a dia. Então, do que se entende? Se o paciente se ele realiza atividades físicas diárias, como ele ainda trabalha bem, ele ainda aguenta caminhar rapidamente, e ele tem até relativamente um bom condicionamento físico, mesmo que ele tenha alguns problemas cardiovasculares, isso acaba não sendo prejudicado ou ele não vai intensificar esse problema se ele mantiver relações sexuais, mesmo usando medicamentos para ereção. E o que a gente fala numa hora dessas? Quando o paciente, por exemplo, ele tem uma arritmia do coração tratada há menos de 6 meses, a pressão está descontrolada, ou ele teve um infarto ou um derrame dentro de um período inferior a 6 meses, não está indicado fazer uso desses tipos de medicamentos, porque os trabalhos não mostraram segurança para você acabar utilizando esses medicamentos para ereção. E se o paciente tem muitas limitações no seu dia a dia, como por exemplo, vamos comentar o seguinte: se o paciente se cansa a menor atividade que ele realiza, então ele caminha 2, 3 passos, já fica todo ofegante, fica com o coração disparado, ou ele não está aguentando nem fazer atividades básicas do seu dia, fica até difícil às vezes para ele caminhar, pentear o cabelo, às vezes se levantar ele já sente falta de ar. Talvez esse nível de exercício seja muito maior do que o coração vai ter que suportar durante a relação sexual. E numa hora dessas é extremamente importante você realizar a avaliação com o cardiologista, para que ele estime o risco cardiovascular. O que é isso? A gente tem que pedir um parecer desse médico que acompanha o paciente para ver se o nível de atividade física que ele aguenta é compatível com o nível de atividade física de uma relação sexual. Se durante esse processo de avaliação do risco cardíaco, esse paciente vai ser colocado numa esteira, ele vai fazer aquele teste ergométrico, vai se avaliar a frequência cardíaca máxima, vai avaliar se a pressão aumenta muito, se acontecerão arritmias durante esse teste, e se durante esse teste ergométrico, se evidenciar muitas dessas alterações durante a fase desse teste, muito provavelmente isso não vai ser suportado também durante uma relação sexual. Logo, o risco cardíaco desse paciente é extremamente elevado e naquele momento ele não está liberado para fazer relações sexuais e nem tampouco fazer o uso de certos medicamentos. Para ereção, principalmente. E o que se recomenda nessa hora? Se recomenda um condicionamento desse paciente, ou seja, que ele realize atividades físicas de maneira progressiva para ir condicionando o coração, melhorando a capacidade cardiovascular dele, para que o coração fique mais forte, que o coração fique mais condicionado a aguentar esse nível de atividade física, pois a partir que o coração tiver mais condicionado, o paciente tiver mais adaptado fisicamente, ele consiga desempenhar bem uma relação sexual. Então, pacientes que estão muito descompensados da parte cardíaca, que têm cansaço ao caminhar, que estão muito fracos, são muito comprometidos dessa parte do coração,
é importante que nós realizemos uma avaliação do risco cardiovascular desse paciente. E quem que determina isso geralmente é o médico cardiologista. E se acontecer a liberação, se o risco cardiovascular for baixo a ponto da atividade física exigida durante uma relação sexual não comprometer o funcionamento do coração desse paciente, ele pode utilizar esses medicamentos para ereção com toda segurança. Então, nessa hora, um parecer do cardiologista é extremamente importante. Felizmente, na maior parte dos testes, a atividade física que se exige durante uma relação sexual não é algo um esforço tão grande assim, e a maior parte dos pacientes tolera muito bem esse tipo de atividade. E a gente até recomenda, na maior parte dos casos, que o paciente seja encorajado a praticar essas relações sexuais para melhorar o condicionamento físico e estar mais disposto, inclusive, a realizar as atividades físicas para ele melhorar o seu condicionamento físico em geral. Mas, de qualquer forma, riscos cardiovasculares baixos permitem que o paciente utilize medicamentos para ereção e não prejudique o seu coração, mesmo realizando às vezes atividades sexuais, às vezes em diversas quantidades durante a semana. Então, resumindo, se o paciente aguenta uma relação sexual e o risco cardiovascular é baixo, a gente pode utilizar o medicamento para ereção com tranquilidade para ajudar ele a desempenhar desempenhar melhor essa sua relação sexual. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.